Uma nova pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto BTG Nexus, divulgada nesta segunda-feira, aponta um cenário de maior equilíbrio na disputa pela presidência da República para 2026. O levantamento indica que o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, reduziu a distância em relação ao presidente Lula, alcançando um empate técnico em um eventual segundo turno. De acordo com os dados, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 44%. Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados. No levantamento anterior, a vantagem do atual presidente era maior, com 49% contra 43% do adversário. Entre os cenários de segundo turno testados, o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro é o que apresenta o resultado mais acirrado. Um dos destaques da pesquisa é a queda na popularidade de Lula no Nordeste, região historicamente favorável ao PT. O presidente recuou de 66% para 61% na preferência do eleitorado local, enquanto Flávio Bolsonaro subiu de 28% para 30%. Analistas atribuem esse movimento ao desgaste político provocado pelas denúncias envolvendo o senador Jacques Wagner, aliado histórico do petista na Bahia, que passou a ser investigado no âmbito do caso Banco Master. O impacto negativo na região, considerada decisiva para o desempenho eleitoral do governo, é reforçado pela perda de espaço de lideranças petistas em estados como Pernambuco e pelo crescimento de adversários políticos, como Ciro Gomes, no Ceará. O levantamento também trouxe recortes importantes sobre a influência da religião na escolha dos eleitores. Entre os católicos, Lula mantém a liderança, com 53% das intenções de voto contra 38% de Flávio Bolsonaro. Por outro lado, o cenário se inverte drasticamente entre os evangélicos. O senador do PL lidera com 60%, enquanto Lula registra 32%. Os dados consolidam o segmento evangélico como a principal base de apoio do bolsonarismo. A pesquisa aponta que, para esse grupo, a coesão comunitária e valores específicos prevalecem sobre as propostas de políticas públicas estatais, dificultando a penetração da esquerda nesse eleitorado. Além disso, a ausência de outras opções competitivas torna o voto em Flávio Bolsonaro uma escolha consolidada para a maioria dos evangélicos. Quanto à participação de Michele Bolsonaro na campanha, a pesquisa indica que, até o momento, as falas da ex-primeira-dama não prejudicaram o desempenho de Flávio Bolsonaro junto ao eleitorado evangélico. O Instituto reforça que a religião permanece como um dos principais fatores de polarização, influenciando diretamente a dinâmica da sucessão presidencial e a estratégia de ambos os pré-candidatos para 2026. É impressionante como a política brasileira, mesmo quando parece entrar em períodos de calmaria, consegue nos surpreender com movimentos que redesenham o tabuleiro nacional em questão de semanas. Quando olhamos para esses números trazidos pela BTG Nexus, não estamos falando apenas de estatística pura, mas de uma fotografia de um Brasil que mudou drasticamente sua forma de se comunicar com o poder. E para entender esse fenômeno envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, precisamos olhar para quem eles são, de onde vieram e como a trajetória de cada um nos trouxe até essa disputa que, ao que tudo indica, será um dos embates mais acirrados da nossa história recente. Começando pelo senador Flávio Bolsonaro, estamos falando de uma figura que cresceu sob a sombra da política carioca, tendo sido eleito deputado estadual por 5 mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro antes de chegar ao Senado Federal. Flávio é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e, ao longo dos anos, foi moldando uma identidade que, embora compartilhe a base ideológica do pai, buscou imprimir um tom por vezes mais técnico ou, no mínimo, mais voltado para o jogo institucional do legislativo. Sua trajetória é marcada por uma ascensão meteórica nas urnas fluminenses, culminando em 2018 com a votação expressiva que o levou à Câmara Alta. No entanto, sua carreira nunca foi isenta de turbulências. Pelo contrário, ele esteve no centro de investigações que testaram sua resiliência política e sua capacidade de articulação. A maneira como ele conseguiu manter sua base coesa, mesmo sob o fogo cerrado de acusações que dominaram o noticiário jurídico por anos, é algo que chama a atenção dos analistas. Flávio deixou de ser apenas o filho de um nome forte para se tornar o articulador de uma frente que tenta capitalizar não apenas o legado do pai, mas um projeto próprio de continuidade do bolsonarismo dentro da máquina pública. Do outro lado, temos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A trajetória do petista é, sem dúvida, uma das mais singulares da história política mundial.
Nascido na Caatinga pernambucana, em Garanhuns, e retirante em direção ao Sudeste, Lula personifica a história do sindicalismo brasileiro. Sua ascensão, partindo do chão de fábrica nas montadoras do ABC paulista até a liderança do Partido dos Trabalhadores, é um roteiro que se confunde com a própria história da redemocratização do Brasil. Lula já ocupou o cargo máximo do país por 2 mandatos iniciais, enfrentou a prisão, foi solto, teve seus direitos políticos restaurados e retornou ao Palácio do Planalto em uma vitória que, para muitos, parecia impossível poucos anos antes. Esse é o Lula que conhecemos, o político capaz de uma resiliência quase mística, que se comunica com as massas através da memória de tempos de bonança econômica, mas que hoje, ao que a pesquisa indica, enfrenta uma realidade muito mais dura e uma oposição que aprendeu a usar suas próprias táticas de comunicação contra ele. O que me chama a atenção nesta pesquisa não é apenas o empate técnico em si, mas a geografia desse desgaste. A perda de fôlego do presidente no Nordeste, especialmente quando mencionamos o caso do senador Jacques Wagner, traz à tona uma ferida antiga, a relação do PT com seus aliados regionais. Jacques Wagner, que foi governador da Bahia por 2 mandatos e uma das peças fundamentais para a hegemonia petista no estado, sempre foi visto como o grande estrategista do partido. O fato de ele estar agora sob investigação traz uma instabilidade que vai muito além da capital baiana. Ela contamina a percepção do eleitor sobre a moralidade do projeto petista como um todo. Quando o eleitor nordestino, que por décadas foi o escudo protetor do governo, começa a hesitar, isso sinaliza uma mudança de paradigma. A política regional, que antes era uma fortaleza para o governo, começa a apresentar fissuras que nomes como Ciro Gomes, no Ceará, sabem explorar muito bem, buscando preencher o vácuo deixado por esse possível desapontamento com a gestão federal. E há o fator religioso que é, talvez, o ponto de maior complexidade para qualquer análise política hoje. A polarização entre católicos e evangélicos não é um detalhe estatístico, é uma divisão de mundo. O bolsonarismo, ao se consolidar como a voz dominante entre os evangélicos, não faz apenas uma escolha política, mas uma escolha de valores que ressoa profundamente na estrutura comunitária desses templos. Flávio Bolsonaro, ao ser o nome que hoje encabeça essa preferência, mostra que a estratégia de guerra cultural, que seu pai desenhou em 2018 não foi um evento isolado, mas uma estrutura que se enraizou. Por outro lado, vemos o papel de Michele Bolsonaro. Muitos esperavam que as falas da ex-primeira-dama pudessem gerar algum tipo de desgaste ou que o excesso de exposição se tornasse um problema. A pesquisa, contudo, mostra que ela se tornou uma espécie de fiadora política desse segmento. Ela fala a língua desse eleitorado com uma naturalidade que muitas vezes falta aos políticos tradicionais, o que blinda a candidatura do senador contra críticas que seriam fatais para outros nomes. Na minha visão, o que estamos testemunhando é a consolidação de um Brasil dividido não apenas por ideologia, mas por realidades distintas. De um lado, o lulismo tenta desesperadamente recuperar a narrativa da entrega, da política pública, do Bolsa Família e da estabilidade econômica. Do outro, o bolsonarismo, na figura de Flávio, mantém acesa a chama da pauta moral, que, pelo visto, ainda tem uma capacidade de mobilização muito maior do que qualquer dado macroeconômico. É fascinante e, confesso, um tanto preocupante, observar como o tempo político parece acelerar. O que mudou? A principal mudança é a sofisticação da oposição. Em 2018, o bolsonarismo era uma onda. Em 2026, ele se apresenta como um sistema, com uma estratégia de base consolidada e uma liderança que, mesmo com todas as polêmicas e o histórico de investigações, não perdeu a capacidade de dialogar com o cidadão comum. Eu, particularmente, acredito que essa eleição não será decidida na televisão ou nos palanques tradicionais, mas no corpo a corpo e na influência digital que cada lado exerce dentro das comunidades. O declínio de Lula no Nordeste é um aviso urgente para o Planalto. Se o presidente não conseguir dissociar a imagem de seus aliados regionais da sua própria gestão, ele corre o risco de ver sua maior vantagem histórica se transformar em um campo de batalha incerto. Por outro lado, para Flávio Bolsonaro, o desafio é manter o ímpeto sem que o fator judicial volte a assombrar sua campanha. O histórico dele é pesado, e a memória do eleitor, embora curta para algumas coisas, costuma ser implacável em momentos decisivos. Em suma, o cenário de 2026 está apenas começando a ganhar forma, mas essa pesquisa da BTG Nexus já nos entrega um aviso claro: a era da hegemonia fácil acabou.
Estamos diante de um país que aprendeu a votar de forma muito mais fragmentada, onde cada ponto percentual conquistado ou perdido exige um esforço titânico de articulação e, acima de tudo, uma capacidade de entender o que realmente mexe com a vida e a fé do brasileiro nas pontas. A política brasileira sempre foi um xadrez, mas agora, o tabuleiro parece ter ficado muito mais perigoso para ambos os lados. E como observador desse processo, o que me resta é ficar atento, porque se a história nos ensinou algo, é que as maiores viradas acontecem justamente quando a gente menos espera.